Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos vivendo neste final de semana o 5º domingo do tempo comum. Palavras importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada que nós convidamos a cada uma, nas suas comunidades, nas suas paróquias, a ouvirem, a estarem de coração aberto, para que ao entrar pelo ouvido, entre no coração e desça também a vida prática de cada um, a palavra de Deus, ao celebrarmos cada final de semana a Eucaristia Dominical, tão importante em nossa vida e em nossa caminhada. No último dia 2, celebramos a apresentação do Senhor, 40 dias depois do Natal, lembramos bem todo esse aspecto e também ligado a toda a questão da vida consagrada, da vida religiosa. Agradecemos muito a Deus pelos vários consagrados, e nesse ano vocacional, terceiro ano vocacional no Brasil, graça em missão, que muitos consagrados e consagradas vivam com alegria a sua graça, o dom que receberam da vocação e vivam missionariamente, com o coração ardente e pés a caminho da própria missão, testemunhando o Senhor. Também hoje queremos agradecer o dom, temos 4 bispos ligados aqui à nossa arquidiocese, que foram ordenados hoje, no dia de hoje, fazem aniversário. Bendizemos Deus por eles, pedimos Deus continuar abençoando cada vez mais esse grande dom. Nesse dia 5 de fevereiro, tivemos aí essa oportunidade de agradecer a Deus por estarmos aí. Temos tantos irmãos bispos que assim vão entregando sua vida ao Senhor na diversidade de serviços nessa nossa grande nação. Nós continuamos na liturgia dominical lendo o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, hoje, capítulo 5, 13 e 16, fala do sal da terra e da luz do mundo. Depois temos ouvido as bem-aventuranças, agora Jesus vai lembrar para nós um pouco a missão. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O sal tem uma validade permanente. Com que se salga o sal? Não tem jeito, ou seja, ou é sal ou não é. Portanto, a missão do cristão é ser aquele que está presente no mundo e dar sabor à vida do mundo. A primeira função do sal é dar sabor aos alimentos, para que cada vez mais possam saborear as coisas boas. Nós sentimos quando falta sal na comida. Mas se está bem temperado, ninguém reclama, ninguém fala do sal, porque o cristão deve estar no mundo, imerso no mundo, testemunhando o Senhor Jesus Cristo, dando sabor à vida das pessoas, dando sentido à vida das pessoas. Mas continuam justamente a falar com relação ao Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candelabro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e louvem vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ficar escondido. Você vai colocar uma luz, acender uma luz e colocar debaixo da mesa, mas sim no alto. Assim também a nossa vida deve ser para que as pessoas, vendo as vossas vidas, as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus, porque o Senhor realiza na vida de cada um ou de cada uma as maravilhas de uma transformação, de uma vida nova. Portanto, são textos muito conhecidos, meus irmãos e irmãs, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Sal da terra e luz do mundo. Sabemos que em outro trecho, Jesus vai falar sobre o fermento no meio da massa. Mas aqui, no Sermão da Montanha, ele fala de sal da terra e luz do mundo. É interessante, meus irmãos e irmãs, ver que na leitura do profeta Isaías, leitura primeira desse domingo, nos fala um pouquinho sobre essa comparação da luz, do testemunho. Quando a gente fala de sal da terra e luz do mundo, é testemunho do cristão. Quando é que nós somos chamados a essa luz? Assim diz o Senhor, em Isaías fala isso. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos,
Quando encontrares um nu, cobre-o, e não despreze a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. E então invocarás o Senhor e te estenderá e atenderá. Pedirá socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Portanto, a tua luz brilhará como a aurora. Ou seja, quando você der pão para quem está com fome, acolher um pobre e peregrino em tua casa, quando cobrir o nu, e então as coisas vão acontecer. Ou seja, quando, como consequência do Evangelho, a tua vida for de partilha com os irmãos e irmãs. Estamos para iniciar, na próxima quarta-feira de cinzas, a Quaresma. E com a Quaresma, a campanha da fraternidade, que é sobre a fome. Fraternidade e a fome. Onde nós somos convidados a partilhar também o pão de cada dia, repartir o pão com quem tem fome. Esse é um trabalho que ele sempre fez, como consequência do Evangelho. O que fizeste ao menor dos meus irmãos, e para mim o que você faz. Tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste, estava com sede e você me deu água. Enfim, todo esse aspecto de ver com os olhos sobrenaturais. Tem alguns que, inclusive, dizem-se cristãos e de grupos assim, tão fanáticos que acham que a igreja não pode fazer nenhum trabalho social, quando o próprio Jesus nos fala com muita clareza que é a Ele quem nós servimos quando ajudamos a alimentar, a dar uma água, a vestir, a cuidar de quem está necessitado. É a palavra de Deus total, meus irmãos e irmãs, sem cortes. E justamente a luz vai brilhar quanto mais o nosso testemunho for de um encontro do outro, como consequência da vida de conversão. Podemos ver a história dos santos e santas canonizados, que nós temos um pouco às mãos, sabemos um pouco da sua história, podem ver. Seja lá se for quem trabalhou com escola, com hospital, ou trabalhou em obras sociais, ou em evangelização, em todos eles encontramos a questão do despojamento das riquezas e da partilha com o necessitado e com o pobre. Vejam bem os santos e santas, sejam reis, rainhas, sejam pessoas importantes, políticos, sei lá quem for, mesmo pobre, mais pobre, a preocupação com o outro, em partilhar o dia a dia. Ainda continua o profeta Isaías: se destruíres os teus instrumentos de opressão, deixares hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares socorro ao necessitado, nascerá das trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. Novamente a questão social. Se destruir os teus instrumentos de opressão, que oprimem as pessoas, deixares de lado os hábitos autoritários. Quanta gente autoritária nós temos hoje, seja naquilo que é mandar sobre os outros, seja através das mídias digitais. Quanto autoritarismo nós temos hoje, com tantas situações de injustiça, de maldade que temos hoje em nossa sociedade. Autoritários. A linguagem maldosa, isso nem se fala. Quanta maldade na nossa língua. Quantas coisas a gente chegar no final do dia, quantas coisas nós deixamos a falar e falamos que é maldade em nossa vida. Jesus nos lembra, meus irmãos, de acolheres de coração aberto o indigente, quem está realmente aí na necessidade, na penúria, e prestar socorro ao necessitado. E nós sabemos que temos muitos necessitados ao nosso redor. Diz aqui Isaías: nascerá das trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o sol, como o meio-dia. Ou seja, por mais que pareça, a obscuridade será mais iluminada do que o sol do meio-dia, que é a metade do dia. Portanto, meus irmãos e irmãs, sal da terra e luz do mundo, nós somos chamados a ser com as nossas obras, que é uma graça de Deus, não por nosso esforço, mas com a nossa resposta ao dom de Deus. Ele que nos faz despojar-nos, porque nós podemos muitas vezes ter as coisas e estarmos apegados aos bens, às coisas, e pouco nos importarmos com os outros.
Aliás, tem grupos que pensam assim, né? Diz que são cristãos e que não querem saber de preocupar-se com os outros. Mas nós sabemos que, verdadeiramente, por mais que nós sejamos pessoas que louvam o Senhor, que buscam o Senhor, que pregam a palavra de Deus, quando realmente nós nos deparamos com a palavra de Deus que incide em nossa vida e nosso coração, nós vamos fazer também essa parte de olhar para o outro e bendizer a Deus, irmos ao encontro do outro, partilhando e socorrendo aquele que necessita. A tua luz brilhará. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Já em Isaías vem essa interpretação que depois no Evangelho do Sermão da Montanha coloca para a gente: vós sois a luz do mundo, vós sois sal da terra. E por fim, meus irmãos e irmãs, tudo isso nós fazemos com testemunho. A carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura, ele fala que quando ele foi à cidade de Corinto anunciar o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada. Não foi falando de maneira rebuscada de São Paulo. Entre vós não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo crucificado. Estive entre vós com fraqueza e receio e muito tremor. E também a minha palavra e minha pregação não tinham nada de discursos persuasivos. Não foi uma questão de discurso de lógica para tentar persuadir alguém, de sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Ou seja, para que pudessem ver o que Deus fez na vida e não naquilo que era a sua maneira de falar e de argumentar, diz Paulo. E a maneira de fazer, meus irmãos e irmãs, para poder anunciar e testemunhar, é através de atitudes muito concretas, como sal da terra e luz do mundo. Ou seja, não somos apenas pessoas eruditas, que sabem falar bem, mas assim precisa de testemunhem quem é Jesus Cristo na sua própria vida e como vai anunciar esse Jesus Cristo através de atitudes concretas no dia a dia. O salmo de resposta, Salmo 111, tem como refrão, nesse quinto domingo tempo comum: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ou seja, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, de uma parte, sermos iluminados pela nossa vida batismal, pela vida cristã. Da outra parte, ser presença no mundo enquanto igreja. Levarmos a luz de Cristo não é para se esconder, mas para ir ao encontro do outro, não para aparecer, mas que se possa atuar realmente e levar as pessoas a pensarem no Jesus Cristo que está presente na vida do outro. E que, ao mesmo tempo, que a nossa vida dê sabor à vida do mundo. Vós sois o sal da terra. Dê sabor à vida das pessoas, que as pessoas sintam realmente que vale a pena viver pela presença próxima dos cristãos. Assim como Jesus Cristo esteve próximo de nós e veio para morar próximo de nós, nascendo de Maria, para estar junto conosco, que assim a igreja possa também ter essa proximidade dos irmãos e irmãs, estarmos próximos uns dos outros, para que experimentem a vida, a salvação, para que possam ter as suas vidas iluminadas e possam cada vez mais ter sentido para a própria existência. É a nossa palavra de Deus, queremos corresponder no dia a dia da nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, e que ao escutarmos essa palavra, pensamos bem, como nos interpreta já Isaías, quais são as nossas atitudes concretas de vida e de preocupação com os outros. Sabemos que temos muitas falhas, muitos erros, muitas omissões, mas sempre é tempo de pedirmos ao Senhor que nos dê força para podermos melhorar o nosso desempenho, para que da nossa língua não saia maledicência, não saia mal, para que nós possamos não deixar faltar a atenção para com os outros e trabalharmos para irmos ao encontro de quem é necessitado, indigente, seja sozinho, seja em comunidade, seja através de grupos, mas que possa ter como consequência o encontro com o Senhor. E assim, nesse tempo tão difícil, tão cheio de complicações, sermos aqueles que anunciam essa luz que é Jesus Cristo e que dá sabor à vida dos homens do mundo como o sal dá sabor aos alimentos.
Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.